Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio. Eu nem acredito que a gente chegou no terceiro tão rápido assim. E eu escolhi uma coisa muito importante para esse podcast, que é todo mundo que vier sentar nessa mesa aqui comigo precisa ser gente que eu admiro, que eu respeito, que faz parte da minha caminhada, que me apoia, me provoca a melhorar. E aí, assim, né? Se a gente fala sempre, eu falei isso no início do podcast passado, que a gente precisa trazer os melhores guerreiros para as grandes batalhas da vida. Eu tô aqui com um guerreiro que tem uma história impressionante, é um amigo que a vida me brindou com muita proximidade nos últimos anos, felizmente. Ivan Francisco, Ô, seja super bem-vindo. obrigado, já é para emocionar? É. Aqui pode tudo, você Aqui pode sabe, tudo. né? Eu acho que quando você fala pode tudo, como que é bom a gente permanecer no nosso lugar e falar de coisas que muitas vezes a gente não tem que ficar ou pensando, ela sai, ela flui. Então, obrigado pelo convite. Essas palavras que você me fala, eu devolvo a você, porque você sabe, eu já falei várias vezes. Ô, gente, eu sou de falar, tá? Eu mando mensagem, falo, obrigado por. Então, já deixo isso para você também. Fale do que a sua vida flui, o que, que você gosta. Não vão ficar no mais ou menos, não, né? Vão ser De inteiro, né? jeito Vão nenhum. desaguar, pisar no mar, não ficar pondo pontinho do pé só, não. Então aqui eu desago também com você, porque você sabe o quanto que Bom, você é parceiro. meu Vambora. irmão. Vambora. Muito bem, gente. E assim, Ivan, aqui a gente tem um combinado que é vida real. Então, não tem script antes, não tem combinado antes, é o jeito que a gente fluir, para onde a conversa nos levar. Foi assim nos dois primeiros episódios e foi bem gostoso. A gente que é amigo aí de sentar e tomar um café, de almoçar muito junto, de tomar um vinho ou espumante de vez em quando, por que não, né? A vida também foi feita para celebrar. Então, é um pouco disso, né? Da gente entender para onde que essa conversa vai nos levar. Talvez, eu acho difícil, porque assim, gente, o Ivan podia ser facilmente prefeito de Divinópolis, pelo tanto que ele é conhecido aqui, admirado também, querido. Mas vamos começar do começo, né? Começa se apresentando aí para Tá. as pessoas, para a gente Vamos apresentar como você mesmo me chegar. ensinou, né? A minha mãe me deu educação. E eu tenho que E eu usar, tenho que né? usá-la. Eu vou honrar a fonte aqui, né? Aham. Ô, gente, eu sou o Ivan Francisco, sou uma pessoa comum, né? Aqui dentro dessa pessoa que está aqui nessa fala hoje também tem um 16º filho do meu pai vivo, uma família numerosa. Tem um menino que foi vendedor de supermercado, atendente, lanchonete, chapeiro de trailer, vendedor de calçado esportivo. Então, até eu chegar aqui nesse lugar, eu sou cheio de caminhos caminhados. Mas acho que desde que eu comecei a caminhar, tem algo dentro de mim. Até me emociono, que eu acho que é a coragem do meu pai e a fé da minha mãe. Então, já que eu sou do sistêmico, eu também dedico hoje aqui ao meu pai e à minha mãe essa fala, essa coragem que eles me deram para a vida de seguir e de honrá-los de uma forma, digamos, enriquecedora. Né? Eu sou terapeuta familiar, empresarial, tenho a minha marca The Best, que já agora 32 anos, comecei muito cedo, e estamos aí aprendendo cada dia mais e agora ancorando quem precisa também desse movimento que eu queria um dia lá atrás. É isso aí. Maravilha. Para quem não sabe, né, eu e o Ivan, a gente tem um programa de mentoria para empresários e empreendedores e profissionais liberais que chama Mentoria Gestão Sistêmica de Alta Performance. Então, o Ivan vem com a visão sistêmica, eu venho com a gestão de alta performance. A gente desenvolveu desde 2022 trabalhos incríveis aí, muito especiais. Eu é que me emociono de lembrar cada turma, cada pessoa, né, que escolheu caminhar junto com a gente. A gente está flertando com esse movimento de retomar que em 2025 ainda não aconteceu. E ao longo dessa mentoria, a gente vai aprendendo muitas coisas. E aí, Ivan, assim, eu queria muito aproveitar. A gente vai falar um pouco de comportamento, falar um pouco de organizações, falar um pouco de mercado, mas eu queria muito, assim, que a gente começasse trazendo um pouco clareza e tirasse do esoterismo Uhum. essa coisa da visão sistêmica, né? Como é que a gente pode trazer isso para a vida real das pessoas e tirar um pouco, às vezes, do misticismo que as pessoas vão criando ao redor disso? Eu acho assim isso de um grande valor, né? E hoje o movimento sistêmico ele tem ganhado muita força, né? Eu sempre que eu posso, eu faço mais aprofundamentos e buscas, né? Em Florianópolis, eu vejo assim quanto que já se andou em tanta coisa. Quando você fala dessa questão esotérica de constelação, a palavra constelação, quando ela veio para o Brasil, né?
há quase 20 anos, quando o Bert Hellinger estudou profundamente nessas constelações, o nome era um pouco complicado, começa por aí, né? Então a pessoa não é uma constelação. O nome que nós fazemos, indiferente de ser um movimento familiar ou empresarial, se chama posicionamento. Constelação, traduzido é posicionamento. Olha essa fala como ela é curativa, posicionar. Porque quando eu sei quem eu sou na minha família, eu sei quem eu sou no mundo, quando eu ocupo meu lugar na minha empresa, as pessoas por si já se sentem mais confortáveis para ocupar o lugar delas. Então, esse campo sistêmico, ele não tem vínculo com nenhuma religião, ele não tem uma cura direcionada para algo que seja daquele movimento. Ele é um campo coletivo. Que é assim como nós vimos de uma família, né? Nós temos um pai, nós temos alguém que foi referência e que nos deu a vida. Numa empresa também, quando eu chego, muitas coisas já aconteceram. E eu falo por mim isso. Quando eu chego em uma empresa, que seja para uma palestra, para algum movimento sistêmico, eu falo, eu sou o último a chegar aqui. Porque se eu me coloco maior do que os fundadores, ó, fica daí emocionado, maior do que os colaboradores, qual a força eu tenho para fazer esse trabalho? Então, nesse movimento, eu falo muito isso, nos colocamos a serviço para essa vida, para esse inconsciente coletivo que tem nas empresas, tem na família, que é para a força, que é para o mais, e não para a exclusão, e sim para incluir todos os processos. Assim como você é um homem que cura as empresas, você sabe quantas pessoas estão fora do lugar. Muitas vezes em empresas familiares, que é uma grande dor de quantos movimentos nós fizemos dos nossos mentorados, com dores assim, que eu falo, essa dor não é da empresa, é do seu sistema. Vamos olhar no sistema? Então, quando eu olho para o sistema, que eu preciso de me recuar um pouco e olhar que a história começa muito antes, às vezes, com um avô, que foi o fundador, e que nem é lembrado. Isso é visão sistêmica de um jeito amoroso e, digamos, inclusivo também. E é tão legal te ouvir falar isso, Ivan, porque eu fico refletindo muito assim. Durante muito tempo, e talvez você tenha ouvido ao longo da vida, ou até dito, porque eu falei essa frase muitas vezes, eu falava para os meus colaboradores lá no começo da carreira, deixa seus problemas na porta de casa, na porta da empresa, e quando você sair, leva embora. E felizmente ao longo aí, sei lá, dos últimos 8, 10 anos, a gente começou a perceber que não existe o Ivan filho, o Ivan empresário, o Ivan amigo, o Ivan companheiro, existe o Ivan que é uma pessoa só, né? E quando a gente começa a olhar para essa questão da integralidade do ser, né? Eu sou um ser integral, a gente começa a ter mais clareza da necessidade que a gente tem do movimento de autoconhecimento para que você possa mergulhar nas suas próprias questões e perceber e ampliar sua consciência de como essas questões têm interferido nas decisões que você toma e no posicionamento, e aí adorei, né, já começamos aqui em grande estilo, e a história do posicionamento que você toma diante dos desafios que você tem na vida, que são inerentes, né, a estar nesse plano, né, seja desafio familiar, desafio financeiro, desafio de saúde, enfim, né, porque a gente não gosta mais da palavra problema. Então, quando a gente começa a olhar desse ponto de vista de que nós somos seres integrais e a gente começa a fazer esse movimento de olhar de onde vem, a gente começa a ter uma percepção e uma postura muito diferente, porque é diferente eu tratar sintoma de tratar causa, né? A gente tem falado muito sobre isso, né? Quando chega um cliente, a gente vai fazer diagnóstico, eu sempre falo muito, tá, isso é um sintoma ou uma causa? E às vezes as pessoas começam a ter um pouco de cãibra cerebral, assim, né? O que será que é isso? Por quê? Porque se eu tô tratando só o sintoma o tempo inteiro, que muito do que eu ouvi, aprendi com você, né? Tá, você tem um colaborador que te traz determinado comportamento. Você demite ele, você contrata outro. E aí esse outro que vem tem o mesmo comportamento, né? Voltei na mentoria. Que é isso. Cabelo do braço é para arrepiar, tá? O que tá acontecendo aqui, né? E muitas vezes o que acontece? Eu percebo, e aí quero muito te ouvir nesse sentido, que é um movimento de negação das pessoas, assim. Né? E por que isso acontece? Depois eu volto para os princípios sistêmicos, mas por que isso... Vamos no flow aqui. Por que isso acontece no dia a dia com tanta frequência? Olha, Guilherme, eu acho que a gente pode estar meia-noite, né? Porque não tem pressa. Eu acho que cada dia eu descubro mais que eu amo isso aqui, eu amo falar disso porque eu me emociono.
Então, quando você fala disso, todos nós temos um campo do saber, né? Nós temos informações. A nossa vida começou muito antes que nossos pais chegassem até aqui, e o maior presente que eles nos deram, indiferente do que fizeram e quem foram, é a vida. Uhum. Então, eu levo para a minha vida tudo que é meu para o meu trabalho, minha vida profissional. E quando eu não resolvo essas questões, quando você fala disso, por que que eu contrato tantas pessoas com os mesmos problemas? Porque eu estou contratando praticamente a minha. Quando eu não olho para essas questões que estão aqui, né, eu trabalho com o campo do invisível. A quem eu estou honrando? Quantas pessoas... Gente, mas é meu pai. Gente, é minha mãe. É meu avô que me criou. Porque quando eu estou num movimento de exclusão, inconsciente, eu busco aquilo, que é o jeito que eu falo assim, deixa eu amar essa pessoa discretamente e ninguém sabe que eu amo, então eu contrato. Então, quando eu não tenho as minhas questões, a minha instância familiar resolvida, eu levo ela para a vida profissional. E eu equivoco os colaboradores de quem eles são e de quem eu sou, porque eu não tenho clareza nos meus processos, e aí um líder se adoece buscando o quê? Uma cura que só o sistema dele pode dar. Quantos pais, empresários eu atendo que estão, assim, cansados? E eu falo, já foi pai de quantos na empresa? Os seus filhos estão te esperando. E eu falo muito isso. Comece a chegar em casa parecido com quem saiu pela manhã. Porque senão eu não consigo nem saber quem eu sou, porque eu vivo naquele movimento e quando eu também fico nesse lugar de estar fora dele, eu enfraqueço o outro, né? Gente, Eu dou vocês um já comando. entenderam, não, desculpa, mas é porque vocês já entenderam que vai ser só tiro, porrada e bomba hoje, então eu já quero começar aqui com uma pergunta, e aí, gente, se vocês conseguissem um papel, uma caneta pra mim, seria maravilhoso, porque eu não quero perder algumas coisas aqui e não quero dar impressão pras pessoas que eu tô no celular. Por favor, como é que você chega do trabalho? O ser humano que saiu pra trabalhar é o mesmo que tá voltando pra casa? Você volta... O mesmo não será, né? Mas você volta pra casa parecido com o jeito que você saiu? Essa pergunta já dá umas 5 sessões de terapia, pelo menos, né? Brigadão. Gente, o povo é muito elegante. Eu tava imaginando um pedaço de papel, mas olha aqui, né? O nível da conversa aqui é outro. Muito obrigado. Mas esse é um ponto muito importante pra gente pensar, que será que eu tô... chegando em casa, qual que é o nível de qualidade de presença que eu volto, né? Porque às vezes a minha família me entrega bem pro trabalho, a minha casa me entrega bem pro trabalho, e como é que eu volto? E quanto que é importante quando você fala disso, né, nesse mesmo movimento, é que algumas pessoas me procuram, ou que seja para o movimento empresarial, ou que seja de um encontro, ou que seja mentoria, e falam de um cansaço de algo, eu falo assim, se está pesado onde você trabalha, eu tenho que olhar o seu sistema. Aquele salvador da empresa é o mesmo salvador da família. Ele está cansado, não é lá na empresa, é porque ele ocupa um lugar que não é dele. E algumas vezes ele é conselheiro da família, ou o pai não ficou, ou o pai foi embora e ele ocupou o lugar do pai. E aí ele fica totalmente confuso de quem ele é e ele se perde nesse movimento. E quando eu falo disso, gente, não é nada contra ninguém, é só ao nosso favor de nos mantermos, digamos, com a sanidade mental apropriada para os desafios empresariais. Porque senão eu busco em quem trabalha comigo uma solução que ele não tem para dar. E aí esse movimento vai para onde? Falta de fluxo da empresa. Porque quando um colaborador me olha como se eu fosse dele, alguém da família... Ele não olha para a meta, ele olha para mim e fala, é da minha família. Tá tudo bem, minha família não vai me demitir. E quando eu falo disso, é pesado para ele também, porque ele não tem força para ir para o caminho dele. Porque quando eu sei o lugar que eu ocupo, eu tenho postura, eu tenho presença, e é uma presença sem arrogância. É o que nós sempre falamos na nossa mentoria. Cada um sabe o que faz aqui e um ancora ao outro. E numa empresa é assim, cada um tem que ter o lugar. E quando a gente vai para uma empresa familiar, então, que daqui a pouco vamos falar sobre isso, aí fica um pouquinho o movimento, porque eu tenho 2 sistemas, o familiar e o empresarial. Tem um negócio muito, muito importante aí, né? E para você que está assistindo, se você está assistindo esse como o primeiro episódio, ou se você já assistiu os anteriores, por que a gente fala tanto de comportamento dentro das organizações?
Porque são os comportamentos que estão guiando a forma como as empresas são dirigidas. Muitas vezes é o ego das pessoas que está dirigindo a empresa e não a razão, não o foco, não o direcionamento que as pessoas precisam, com o nível de presença adequado, com o nível de comunicação adequado, com clareza de papéis. Quando a gente fala de comportamento, a gente sabe que a gente demite os colaboradores muito mais por comportamentos inadequados do que por falta de competência técnica, até porque o técnico é muito mais fácil de desenvolver. E aí, esse movimento todo e ampliar o nível de clareza, acho que é um dos desafios aqui, uma coisa que eu queria muito trabalhar no podcast. Em outubro eu completo 27 anos de terapia ao longo da minha caminhada, né? É sempre uma piada interna, Nasceu fazendo terapia, gente, tá tudo bem. E é sempre uma piada entre nós, uma brincadeira. Por quê? Porque sem autoconhecimento e autogestão é muito difícil a gente fazer esse movimento todo. E quando a gente olha para a liderança, e você trazendo essas questões, né? Porque às vezes a gente olha assim, as pessoas têm dito muito, eu preciso mimar os funcionários. E aí é muito, às vezes, o comportamento dos pais hoje em dia, que eles acham que eles têm que mimar os filhos, e aí eles né, têm o mesmo comportamento dentro das organizações, e aí a gente começa a olhar para empresas adoecidas. Por quê? Porque as pessoas não têm coragem de assumir o risco. A gente estava aqui, né, conversando informalmente antes, o Ivan falou assim, o líder precisa tomar a decisão. Quando ele senta na cadeira, ele precisa tomar a decisão. E aí ele precisa também abraçar ali o risco e a incerteza de fazer algumas coisas no objetivo de convidar as pessoas a caminharem junto com ele na direção daquele objetivo, daquela meta, daquele processo de mudança que ele está querendo construir. E dentro desse cenário, eu acho que talvez a gente possa, né, dar um passo atrás. Eu falei que a gente ia voltar para falar um pouco, Ivan, dos 3 princípios sistêmicos, para que a gente construa uma base para, né, enfim, eu tenho uma lista na minha mente, assim, de 12 horas de provocações para fazer aqui para você, que eu só quero levantar a bola para ver você dar as cortadas aqui hoje. Mas para a gente trazer um pouco de clareza para as pessoas de princípios sistêmicos e elas perceberem, e o meu convite para você, enquanto a gente estiver falando disso, observa a sua rotina na sua vida pessoal, observa a sua rotina na sua vida no trabalho, de como esses princípios têm agido a seu favor ou trazido informação de que existe alguma coisa desregulada dentro desse sistema ao qual você pertence. Vamos lá. Um dos primeiros movimentos que eu preciso de dar lugar, ele acontece indiferente de eu conhecer as leis sistêmicas, é a hierarquia, né? Quando eu não olho para os meus pais, quando eu não vejo a grandeza, como que eu vou para a empresa e vou olhar para o meu líder? Como que eu vou conseguir lidar com alguém? Peraí. Então eu tenho que entender que naquela empresa também tem uma hierarquia. Tem quem chegou primeiro. E algumas vezes tem quem chegou primeiro, mas tem um cargo abaixo do meu. Mas na precedência, no tempo, a pessoa que cuida do café sabe muito mais da empresa do que eu que cheguei agora. Então eu preciso de ter esse equilíbrio, assim como na família. Eu tenho que saber o lugar de um irmão mais velho é diferente do segundo irmão. O segundo irmão já chegou, a mãe já fala, pode deixar chorar que é assim, o primeiro chorava desse jeito. Então tudo tem um preparo. E depois nós vamos para a lei do pertencimento. Todos que passam numa empresa têm o direito de pertencer. Já na minha família eu vou pertencer para sempre, mas na empresa, no tempo que eu estou ali trabalhando, eu tenho o meu pertencimento. E todos que chegam fazem parte daquela história. Por que às vezes muitos cargos são difíceis de ser ocupados? Porque alguém saiu e não ficou resolvido, porque ele não pertenceu àquela empresa. Eu falo muito isso às vezes no pertencimento na sociedade, mas é a pessoa da sua que eu começo a olhar primeiro lá no contrato social. Mas aqui era meu cunhado. Tá, mas ele não vai. Não, mas peraí, ele montou, ele deu o nome dele para a empresa, ele pertence, ele tem um lugar de pertença. Sem o seu cunhado, essa empresa não existia. Aí às vezes a pessoa tem um tanto de movimento, mas não tem ali dentro um lugar do pertencimento. E a empresa sente isso, porque é o organismo vivo. O invisível também move o negócio, tá, gente? Muito mais do que a gente imagina. O campo do invisível no trabalho sistêmico, ele tem uma força muito grande. E depois eu vou para a lei do equilíbrio, né? O colaborador presta um serviço e recebe por aquilo. Então, tem-se um equilíbrio nas relações. E isso vai para um lugar da maturidade. Quando eu sei que a empresa me oferece algo e é claro com o que eu tenho ali dentro, eu não preciso de me perder nos processos, porque eu tenho clareza, né? E eu posso olhar para isso tudo com muito respeito e dar ao outro o lugar dele e o meu.
E aí eu vou para um lugar de quê? De confiança, de força, de produção, de entrega, porque senão o caminho e vai para lugares que eu não consigo mais controlá-lo, porque nem a minha gestão como pessoa eu consigo lidar, como que eu quero que as pessoas controlem o que eu dou a elas para fazerem, se nem comigo eu consigo resolver. Então, o autoconhecimento, quando você falou, ele dá autonomia. Autonomia dá o quê? Mudança, confiança, clareza. Então, esse movimento sistêmico nas empresas é como se eu olhasse para o todo e não só para o que acontece. Porque às vezes o negócio está aberto, mas as pessoas estão abertas para o negócio. O casal está brigando? Como que é o dinheiro desse casal que tem uma mesma empresa? Eles respeitam um ao outro? Isso tudo faz parte de um processo sistêmico. Eu podia terminar agora, gente, mas é claro que não, a gente não vai fazer isso, porque a cabeça tá pegando fogo aqui, né? E aí já tem mais uma pergunta aí, e vamos criar a oportunidade aí da galera dos cortes ficar louca, né? Que a empresa está aberta, mas você está aberto para o negócio, o time está aberto para o negócio, as pessoas estão abertas para essa empresa, para a mudança, para o novo, para o que acontece. E aí, recapitulando aqui, então a gente falou de hierarquia, a gente falou de pertencimento e a gente falou de equilíbrio. E aí tem várias perguntas que é possível fazer, né? Então, quando você chega na empresa e você não olha para a história que ela tem, ou as pessoas que estão chegando, você contrata alguém no mercado e essa pessoa é ótima, mas ela respeita que essa empresa tem uma história, mesmo que a empresa esteja passando por um momento difícil, por um momento de vendas baixas, por um momento desafiador dentro do time, é importante entender que muita coisa aconteceu ali. E se eu não olho para essas questões e não olho para essa hierarquia, eu perco o quê? Eu perco contexto. E aí, eu ouvi numa palestra do Adir Ribeiro, que eu gosto muito, ele disse assim, se não me engano era assim, o que é dito sem contexto é mero pretexto, e a gente precisa observar isso, né? Às vezes eu tô trazendo ali, eu posso trazer a minha visão, meu repertório, minha história de mercado, mas se eu não considero o que existia ali dentro daquele sistema antes de chegar, eu posso ter problemas seríssimos. Por quê? Porque as pessoas não vão ter abertura, porque elas não se sentem respeitadas. Então esse é um ponto bem importante. Outra questão que a gente vai precisar olhar quando a gente está falando de pertencimento é: todo mundo quer pertencer. Mas a questão do pertencer ela é muito importante porque eu preciso pertencer no meu lugar. Porque uma criança que manda no pai é uma casa desregulada, né? Uma casa em que a mãe não sabe o lugar dela, o pai não sabe o lugar dele, é um organismo a ordem desregulado. abarca o amor, né? É como se uma coisa dependesse da outra. Não tem como ter uma hierarquia se não tem um pertencimento. Viu como que as leis funcionam de um jeito que é leve e ao mesmo tempo necessário para a vida? E é orgânico, né, Ivan? Porque assim, a gente olhar para esse movimento todo e entender, tá, o meu colaborador, ele precisa saber que ele é importante. Porque quando ele sabe que ele é importante, e aí o Ivan trouxe muito essa coisa da clareza, né? E eu trago clareza para ele, ele vai ter mais responsabilidade. Se ele tem mais responsabilidade, eu consigo dar mais autonomia e ele vai perceber que ele tá se desenvolvendo o tempo todo. Então, o pertencimento é dar lugar para todas as pessoas. Então, assim, se você tem um colaborador, muitas vezes eu vejo as pessoas assim, é bom, eu sou bom quando eu entrei e eu virei uma peste quando eu saí. E eu sempre disse para as pessoas que a gente precisa saber entrar nos lugares, mas mais importante do que saber entrar em qualquer história da vida é saber sair. E sair de cabeça erguida, sair com a mesma dignidade que você entrou, com o mesmo respeito que você entrou. E aí a gente começa a olhar para esse movimento do pertencimento, a pessoa saiu e ela pode ter te deixado na mão. A gente ouve muito empresário reclamando, foi embora e me deixou na mão. Tá, mas se você tivesse uma oportunidade como essa pessoa, você também não iria? Né? Se você fosse o outro empregador que está empregando ali, que está precisando, você também não diria eu preciso de você para amanhã, porque muitas vezes a gente faz de um lado e quando fazem com a gente não gosta. Mas aí um ponto importante disso é assim, essa pessoa contribuiu com você, mesmo que ela não tenha tido uma postura adequada. Por quê? Porque ela te deu a oportunidade de se desenvolver como líder, como gestor, como dono do negócio, se desenvolver como pessoa. E aí honrar, né, uma palavra tão usada na visão sistêmica, assim, essa coisa do honrar, do dar espaço, do dar um lugar para essas coisas que acontecem, vai fazer muita diferença para que você possa fluir ao longo da sua jornada dentro do negócio ou dentro da carreira com um olhar de eu estou nessa jornada para melhorar. Então, o que essa pessoa me deixou de aprendizado? O que ela me deixou aqui de memória?
E para fechar aqui, né, essa amarração aqui do que você trouxe, para mim o olhar do equilíbrio ele tem um ponto muito importante, e eu gosto muito de uma frase do Adam Keller, que ele diz que o equilíbrio é uma ilusão que precisamos perseguir. Então tem essa coisa de que o equilíbrio exato, ele nunca existe, né? Não Imagina a nossa vida, Não existe. teve um momento em que tava tudo bom, gente, tava tudo dando certo, né? Você tava feliz no amor, os Romantização da vida. amigos, a família, eu adoro, né, essa expressão, romantização. Mas aí você começa a olhar pra isso e fala assim, bom, eu nunca tive, nunca vou ter um momento equilibrado, mas eu preciso perseguir esse movimento. E aí, esse é um exercício, e aí nós temos a mesma terapeuta, né, Marli, esse exercício do relacionamento e da busca do equilíbrio, da busca desse lugar que seja mais justo para os dois lados, é um exercício que todo mundo vai ter que fazer. E dentro das organizações não é diferente, né? Então, às vezes, a pessoa não está se sentindo... válido isso, ó, arrepiei. A pessoa não está se sentindo... não está sentindo um desequilíbrio porque você é injusto. Às vezes é só porque você não trouxe seu ponto. Isso aí, quando você fala disso, é tão assim, bonito ao mesmo tempo de falar, porque tem coisas que uma empresa nunca vai conseguir dar ao colaborador. E nem o colaborador vai conseguir dar àquela empresa. Porque muitas vezes ele quer pai e mãe. E a empresa pode ancorá-lo na busca, na cura, mas curar-se daquela dor é só ele que pode olhar para aquilo, ele que pode visitar. Senão eu entro num lugar, num campo de salvá-los e depois eu misturo naquele movimento quem eu sou e acontece isso. Quando eu entrei era isso. Porque eu também, como líder, equivoco as pessoas, o lugar delas na minha vida. Do meu papel, do meu né? papel, da clareza, né? De tudo. Então, é preciso tá curado na alma para entender que não é dividir ninguém, é olhar para os lugares, porque as dores visitam quem trabalha e quem faz a gestão. Não tem como eu mensurar qual é a dor. Tem que entender que essas pessoas fazem parte desse processo. E que chega um dia na vida, eu amo essa fala também, que a dívida acaba com quem te fez o mal ou quem te fez o bem. Porque você participou dos processos daquela pessoa, ela participou dos seus, então a dívida acabou. Senão eu tenho uma dívida eterna, até com alguém que me fez um favor lá na... Não, aquela hora ela se curou também, eu me curei. Então nós precisamos de entender que as pessoas são ferramentas para nossa, não vou falar expansão de alma, porque parece que é uma coisa, né, para nossa expansão de consciência, para a gente transmutar as coisas e entender que eu não faço esse movimento sozinho, que o outro é que digamos, me incomoda, me espeta, e ele é uma ferramenta maravilhosa. Minha professora falava, convida, né, e ela Ivan? fala assim, e se acontece isso? E se você tem uma mãe que reza para você, a expansão vai ser grande. Então, é esse movimento. Só que até nós conseguimos olhar para isso com maturidade, sem um julgamento, a gente precisa de buscar um caminho. E aí cada um faz o seu. E não tem nada de errado com quem não buscou. Ele é que sabe o tempo dele, ele só fica num lugar perdido, porque o mundo hoje olha para a solução, para a cura, as terapias estão rápidas, a busca não dá mais para emburrar. Ivan Francisco, não dá mais para empurrar. E quando eu falo isso, eu falo para mim o tempo todo, porque dentro desse homem aqui também tem uma criança machucada, uma criança ferida, que sentiu falta, que queria um tanto de coisa. Se eu não me curo disso, eu vou trazer para a minha vida profissional, para as minhas coisas, e me adoeço, porque eu fico num lugar de quê? Buscar o amor no câmbio negro. Eu amo todo mundo, eu faço para todo mundo, que aí eu sou aceito, sou acolhido, porque a minha criança buscou aquilo a vida inteira. Quando eu acho um lugar que eu posso me curar, e a gente fala assim, todo mundo depende de mim. Vamos mudar isso. Você é que depende do outro para você se curar também. Então tem uma coisa, tudo tem que ser eu. Não, que bom que tem alguém para você fazer isso e entender que o codependente é você. Consegue entender quando eu falo disso, Guilherme? Que o outro culpa o outro e o codependente está aqui, ó, inserido na carne, visceral. E é um negócio tão doido, né? Hoje eu comecei, meus stories matinais, eu comecei te honrando e falando sobre essa coisa do prestativo, e aí que tanto que às vezes por trás do prestativo também se esconde um controlador ali, então eu tô fazendo tudo, mas por quê? Porque se eu tô fazendo tudo, eu vou garantir que vai ser do meu jeito e tal. Mas você tava falando disso, e eu fiquei aqui pensando, porque você tá vendo, né? Que não, você não pensa, né? Fumaça. A fumaça vai saindo. Mas eu fiquei aqui pensando muito em algumas coisas. Uma delas, e aí uma fala que você trouxe um pouco antes aqui na nossa conversa, do Salvador, né?
de ser essa pessoa que está tentando salvar todo mundo. Então, assim, o que a gente vê que são comportamentos adoecidos nas organizações? Então, assim, o colaborador tem um problema, a liderança ou o dono da empresa começa a dar conselho de como o colaborador precisa resolver o problema. Aí o colaborador tem uma situação financeira difícil. Aí a empresa começa a emprestar dinheiro para esse colaborador e criar ali uma série de condições em que você começa a criar uma relação de dependência das pessoas e não uma relação saudável em que você tá dando instrumento para que a pessoa se desenvolva. Eu sempre gosto muito de dizer que, assim, no limite o papel da liderança é se tornar desnecessário. Quanto menos a pessoa precisa de você, melhor líder você papel. é. E o papel da liderança é desenvolver as pessoas. Então, desenvolver as pessoas é apoiar as pessoas a melhorarem. E aí, muitas vezes, a gente apoia. Eu lembro muito, né, nessa coisa do olhar do sistema. Muitas vezes a minha mãe me apoiou falando assim: não, não, isso você não vai ter. Não. Isso não faz parte da nossa vida, isso a gente não tem condições, né? Então, Clareza. e aí, nesse movimento, é que a gente tem o livre-arbítrio para fazer a escolha do eu vou pro mais, eu vou buscar isso que eu não tenho. Tem uma amiga nossa, facilitadora da Olu, a Kelly, que diz, né? O dia que eu descobri, pedindo um absorvente emprestado para uma colega de sala, que existia coisas melhores do que as que eu usava, eu tomei a decisão de que eu queria melhorar na vida e de que eu ia correr atrás para conseguir uma condição melhor. A falta também cura. Exatamente. A falta cura. E cria esse espaço, né, para que as pessoas queiram melhorar. Então, muitas vezes, esse papel do bonzinho, esse papel do salvador na verdade, uma amostra do adoecimento da liderança, do adoecimento emocional que você está levando para dentro da empresa. Porque a empresa não é o lugar que você vai resolver as suas questões emocionais. A empresa não é a extensão da casa, não é o quintal, não é lounge, né? A empresa é um movimento para negócios. E, lógico, com pessoas, com cuidado, com respeito. Porém, eu preciso me curar para ocupar aquele lugar, para eu não adoecê-lo com as minhas demandas, com as minhas faltas e com os meus mimimis que eu carrego também. Isso acontece, já entrando um pouco na empresa familiar, quando um irmão tinha de cuidar do outro, quando mais novo. Ou às vezes o irmão sabia mais matemática, ele era mais novo. Ele vai trabalhar junto, aquele quer cuidar do irmão na empresa como se estivesse ensinando matemática até hoje. Eles não têm uma relação de adultos, porque um fica no lugar de cuidar. E aí, o que eu falo? O que não é dito numa empresa familiar, adoece muito mais do que o que é dito. Porque imagina o que não é dito em uma empresa, o que não é falado. E esse campo do saber das empresas, ele guarda todos os movimentos. Gente, tudo tem um campo do saber. Eu estou aqui, Ivan Francisco, Guilherme Gomes. O campo do saber está presente em todos os movimentos, em todas as coisas vivas que nós temos de empresa. Não tem como eu não ter um olhar para isso, né? Eu tenho uma lealdade com o meu sistema. Buscas com o meu sistema. Quem fez igual àquela empresa foi o meu pai. Eu não tenho como fazer, porque eu nunca vou ocupar o lugar dele. E eu fico preso, às vezes, num amor infantilizado, salvador ainda, de buscar um amor que eu não tive e não faço nem o meu dinheiro que eu preciso de fazer. Porque quem está salvando não tem tempo de fazer dinheiro, não, gente. E fazer dinheiro não é pecado, não, tá? Sair desse lugar da escassez é um negócio muito... É outro podcast, Guilherme. É verdade, gente. Aí eu vou no podcast do Ivan pra gente falar de abundância e escassez. Mas você trouxe um negócio muito importante, porque quando a gente fala sobre o que é dito ou o que não é dito, Renata Nassif, que estava aqui no último encontro, ela virou pra mim e falou assim, assertividade tinha que fazer parte do seu nome de alguma forma, né? Porque quem é muito próximo sabe que eu tenho um acordo comigo mesmo de que eu não vou levar nada pro caixão. Então, assim, é nessa vida que eu tenho que resolver, eu vou trazer. E eu tenho sentido, Ivan, quando você fala assim, a gente traz os nossos próprios mimimis, né, ao longo da vida, eu tenho sentido muito que, assim, as pessoas têm cada vez mais dificuldade de se posicionar, né? A gente volta lá na primeira palavra que você trouxe que me marcou muito. As pessoas têm cada vez mais dificuldade de falar sobre o que está acontecendo. E toda vez que a gente fala sobre organização, assim, as organizações são regidas por uma cultura, essa cultura é baseada num propósito e baseada nos valores. E quando eu não trago ali a transparência de uma forma
frequente, né, como um valor, como alicerce ali da organização, eu começo a ter muita dificuldade. Porque assim, eu cuido muito do meu trabalho, né? Nosso trabalho é cuidar das pessoas. Então a gente olha para as pessoas, a gente quer apoiar as pessoas, as organizações, melhorar, né? Ajudar as pessoas a trilharem esse caminho. E aí, assim, mas como é que eu vou fazer isso é uma escolha muito importante. E essa coisa do trazer clareza, do ser transparente, com educação e respeito, a gente pode falar qualquer coisa para qualquer pessoa. Inclusive, a gente pode dizer para a pessoa, não, eu não vou comprar a vítima que você está trazendo, eu não vou... O seu adulto me escuta agora. Eu não vou comprar essa história que você está contando para poder me comover e me influenciar a fazer algo que você queira. Eu tô pronto aqui para poder lidar com essa questão de uma forma mais objetiva e mais pragmática, respeitando quem você é, respeitando, né, os desafios que você tem, mas também me posicionando de como eu estou disposto a te apoiar, como eu não estou disposto a te apoiar, como eu vou jogar esse jogo. E aí a gente começa a observar que assim, tá, o que eu não tô dizendo? A ausência de feedback também é feedback. Então, se eu não trago clareza para a pessoa do que não tá funcionando, ela tem todo o direito de pensar que tá funcionando, que tá tudo certo. Então, assim, se você não diz pra pessoa, olha, esse comportamento não foi adequado, essa direção não funciona pra gente, isso tá desalinhado, eu não aceito esse tipo de comportamento aqui dentro da nossa empresa, né? Não é assim que a gente faz as coisas, não é assim que as coisas funcionam. A pessoa tem todo o direito de acreditar que ela tá indo na direção certa e todo dia a gente tem oportunidade de fazer combinado, todo dia a gente tem oportunidade de fazer acordo. E durante a mentoria, gente, o Ivan tem me trouxe, né, das milhares, né, um negócio que eu falo todos os dias que ele diz assim, aliás, tem uma parte que é minha, tem uma parte que é dele. Eu sempre pergunto assim para as pessoas, tá, o que acontece se você tiver uma criança? Imagina uma criança de 2, 3 anos de idade que você começa ali, quando ela tá crescendo, você começa a dar tudo o que ela pede. Ela quer um doce, você dá, ela quer um brinquedo, você dá, ela quer fazer um passeio, você faz, e você começa a fazer tudo. As pessoas normalmente viram para mim e falam assim, ah, vai virar uma pessoa mimada. Eu falo, não, vai virar um ser humano insuportável. Vai virar um ser humano que não sabe sentar numa mesa, que não sabe se portar, que não respeita a casa dos outros, que joga as coisas, que bate na cara das pessoas. É isso que vai virar esse ser humano, porque o limite em todos os sentidos, em todos os lugares da nossa vida, ele é muito educativo, né? Então eu preciso entender. Ele é curativo. Eu preciso entender que existe o meu espaço e existe o seu espaço. E que o seu espaço é sagrado e o meu espaço é sagrado. Então eu me dou respeito e eu faço com que as pessoas me respeitem, mas eu também preciso entender que eu não posso ser invasivo com você. Então o limite ele vai apoiando as pessoas ao longo da vida e a organização também precisa ter limite, que é a meta, que é o resultado, que é o horário que precisa acontecer, que são os combinados, que não dá para ir, às vezes, com um decote muito profundo no local de trabalho, porque esse não é o espaço adequado. Às vezes você chega numa indústria, por que a pessoa não pode usar um chinelo ou um calçado? Porque ela precisa se proteger e é papel da indústria ali, né, da empresa, cuidar dessa pessoa nesse sentido. Então, tem isso. E aí o Ivan me ensinou em uma das turmas, e isso foi muito impactante para mim, que você falou assim, quando a pessoa recebe mais que ela precisa, ela paga com a ira dela. Gratidão, com a raiva, com tudo que ela tem que pagar. E ela vai pagar de um jeito. E muitas vezes, o que acontece? Por que eu tô trazendo isso? Porque às vezes você não entende por que a pessoa resolveu adotar determinado comportamento, né, Ivan? Porque aí tem isso. Ah, eu não entendo por que a pessoa reagiu assim, eu fiz tudo por ela, né? Eu fiz tudo que estava ao meu alcance por essa pessoa, e aí eu começo a olhar e falar, mas ela tá tendo um comportamento ingrato, né? Ela tá tendo um comportamento que não reconhece o que eu fiz. E aí eu queria que você trouxesse um pouco, né, nessa mistura que a gente está fazendo aqui, desse olhar para esse movimento que às vezes a gente está vendo na organização e a gente vai para o lugar da vítima, a gente vai para o lugar da pessoa que está sendo ferida, mas a gente não entende como é que a gente chegou naquele cenário. A gente fala o triangulado, né, que acontece nas empresas, né? A vítima, o algoz e o salvador, né? Eu olho para aquela pessoa e eu quero salvá-la, eu vou fazer tudo para aquele movimento, mas na verdade, a pessoa que está mais adoecida não é a que me pediu ajuda, é quando eu não consigo lidar no equilíbrio com aquele movimento
e começo ali a desequilibrar a todos os lugares. Olha, gente, eu falo com todo respeito, não é não ancorar, mas é um campo de ajuda maduro. Não esse campo de ajuda da salvação, porque quando eu ajudo muito ao outro, eu também dou ele um lugar de ficar no lugar de menor, de frágil. Eu não respeito o destino daquela pessoa. Eu posso, como você falou, ancorar, ter um equilíbrio. E isso vai para todo o time, porque ali eu desequilibro como uma pessoa. E quando eu desequilibro, e como que ficam os demais? Como que fica a energia do outro? Como que ele olha para aquilo? Porque muitas vezes, quando eu faço algo a mais do que eu tenho que fazer para aquela pessoa, eu também desequilibrei. Eu não desequilibro só quando eu faço menos, não. Então eu fico aqui, ó, e eu viro vítima daquele movimento porque eu não tenho uma postura para finalizar aquilo. E aquilo vai adoecendo, vai para o movimento, e a empresa toda começa a sentir esse desequilíbrio, porque sem equilíbrio não tem como as coisas funcionarem, é em tudo. Né? Esse equilíbrio seja financeiro, seja como você dá entrega, dá meta. Então eu preciso ter muito claro quem vai para uma empresa administrá-la. É um homem maduro ou ainda é uma criança que está buscando a aprovação do pai e da mãe? Quem é o gestor que caminha para a empresa? Quem é o gestor que decide? Ele tem questões resolvidas com o pai e com a mãe? Ele se curou disso? Ou ainda busca no outro esse lugar de ser amado, ser querido e às vezes adoecer muito num lugar de ficar salvando ao outro sem respeitar a força do destino? Porque para cada destino existe uma força correspondente. E eu preciso entender isso. Bacana, né? E eu preciso de entender que eu posso ancorar, mas não carregá-lo. Porque aí eu dou a ele um atestado de quê? De fracasso. Você quer tomar uma água enquanto você escuta? Que talvez. Não é nem ele, não, né? Porque ele tá acostumado a dar flechada o dia inteiro, gente. Vocês tinham de ver aqui os bastidores. Um sorriso, uma foi tomar água. Às vezes tem uma lágrima brotando ali no fundo, e só mas a gente vai manter a eu compostura. falo muito isso. Quando eu falo isso, né? Eu também sou um líder, eu tenho que falar para mim. Eu amo essa fala. Eu posso ter falado ela várias vezes, mas eu nunca vou cansar de falá-la. Quando eu falo isso, eu preciso de ouvir, porque palavras de amor na boca de quem não ama soam como falsidade. Então, tudo que eu falo aqui tem que estar muito pronto para escutar. É igual quando o cliente me traz uma dor. Aquela dor já foi minha. E quando eu olho para a dor dele, pensando no que aquela dor me causou, eu posso servi-lo no meu lugar de terapeuta, de consultor, mas não no lugar do campo da ajuda, porque senão eu já vou tirar a força dele. Imagina, eu vou te ajudar? Não, eu vou te ancorar, eu vou te servir. E aí a conversa fica no ombro a ombro, né? Olha a nossa presença aqui. Aqui, ó, eu não tenho hora nenhuma preocupação do Guilherme falar coisas que ele sabe mais do que eu, porque ele sabe muito mais do que eu em muitos movimentos. Eu tenho uma força de cá. Aí isso é presença, olha. Tá aqui, ó. Nós estamos ancorados pela nossa presença sem uma disputa. Isso é estar na presença numa empresa. É saber que o meu lugar é aquele, que as pessoas sabem, têm clareza. Se eu entendo do meu negócio, se eu entender que a minha empresa é para melhorar o mundo, e que as pessoas estão dispostas a pagar um preço pelo meu produto, eu gosto do que eu faço, eu entendo o que eu faço, eu preciso ter maturidade. E outra coisa, gente, eu falo muito isso, você pode empreender e ganhar muito dinheiro numa empresa que não é sua. Essa crença de que todo mundo tem que ter empresa para ganhar dinheiro, isso já passou. Eu posso empreender na empresa do outro e fazer sucesso, porque eu já empreendi a minha vida, então eu não preciso ainda mais de, ai, olha a empresa. Não, eu posso empreender um movimento que é do outro, sabendo o meu lugar, a minha cura, a minha busca. E é um negócio tão importante, Ivan, da gente olhar o que a gente tem visto. E assim, quando você fala, né? Eu falo, quando eu tô falando para as pessoas, eu também tô falando para mim. Na metodologia da Lego, uma das primeiras falas que a facilitadora trouxe, que embasaram a construção da metodologia, diz assim: somente quando digo algo, sou capaz de refletir sobre o que acabei de dizer. Então, porque muitas vezes, qual que é o movimento? O movimento eu preciso tirar de mim, quando a gente falou de posicionar, quando a gente falou de trazer clareza, quando a gente falou de dar feedback, a gente tá falando o quê? Eu preciso colocar para fora, porque às vezes a gente tá o tempo todo fazendo essa reunião com a gente mesmo, né? Então, hablando com a gente mesmo. Que é também da metodologia da Lego, que é, a gente fala para os participantes, não faça uma reunião com você mesmo, porque às vezes a pessoa tá ali olhando aquele monte de peça para construir alguma coisa e ela não sai do lugar.
Eu que sou uma pessoa de muito movimento, você sabe disso, né? Eu sou uma pessoa que pula na piscina de água gelada o tempo inteiro na vida, que é esse lugar de tentar, de experimentar. Não é da certeza do vai dar certo, mas é do aprender no meio do caminho, do fazer as pazes com o erro. E você trouxe uma fala para mim muito importante, você falou assim, as terapias estão disponíveis, né? Quer dizer, a gente nunca teve tanto acesso na história da humanidade Nunca. a informação, a processos de cura, a processos de autoconhecimento, a processos de desenvolvimento, a processos de melhoria. Se você quer aprender alguma coisa, você joga no Google, no ChatGPT, você vai no YouTube, tem um tutorial. Você só não melhora se você não quiser. Embora eu tenha uma revolta muito pessoal, que é assim, como é possível em 2025 você aceitar viver uma vida em que você sai de casa e volta e não melhorou nada porque você continua fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo? A gente tem trabalhado com algumas organizações que as pessoas falam assim, eu tenho 30 anos de empresa, eu tenho 20 anos de empresa. Aí eu sempre pergunto, e quantos anos de experiência você tem? Porque talvez você tenha 1 ano de experiência que você repetiu durante os outros 19. E aí te vale o quê? A gente teve um cliente que um dia eu virei a pessoa virou pra mim e falou assim, eu tô aqui há 16 anos. Eu falei, que triste. Eu falei, você tá fazendo a mesma coisa há 16 anos? Porque a sua dificuldade de colocar em prática as mínimas coisas que a gente está discutindo durante o processo de desenvolvimento mostram o quão estacionado você tá e o quanto você tá vendo a vida passar. Porque o seu olerite pode até ser um olerite gordo aí, porque você vem acumulando, né? Dissídios e etc e tal. Mas o que você tá trazendo dessa história para o seu desenvolvimento, para você melhorar? Porque quem é você sem essa empresa se você não foi para esse movimento de crescimento? Interessante, né? Isso. Aqui na minha alma eu falo muito isso, tá? A empresa está faturando, cresceu, mais lugares, mais gente. Eu vou te pedir uma coisa, meu caro cliente. Você também cresceu com a empresa ou tá o mesmo que chega para abrir a porta, que faz tudo igual, que tá ali só admirando? E você? Qual o retorno que você tem dado para tudo que é seu? Eu falo assim, quando eu falo tudo, eu estou colocando tudo de você. E muitas vezes a empresa fica maior do que o meu conhecimento. E eu preciso de entender que eu preciso desenvolver como ser humano. Gente, quando eu falo desenvolver, tem vários jeitos de buscar. E tem gente que é nato, dá conta, tá tudo certo. Aqui a gente não tá falando que nossos braços são melhores, que o Guilherme sabe mais. Tem várias empresas com a vida. Nós só estamos aqui como facilitadores para servir esse movimento para o caminho fazer uma diferença na vida dos filhos que vão assumir aquela empresa depois. Quando no Sul, eu lembro muito da minha professora, que tinha uma cliente de Uberaba, não precisa disso, que queria passar a contabilidade de quase 30 anos. E aí, não, eu não dou conta mais. Aí a minha professora, mas a sua filha tem que dar conta do que você não está dando conta? Por que ela tem que dar conta? Se você tem esse tanto de experiência. Então, muitas vezes, eu quero entregar ao outro algo que nem eu consigo lidar. Eu falo muitas vezes com os meus clientes também na terapia familiar. Se nem o pai e a mãe mudou o sujeito, quem é você na fila do pão, meu filho? Vamos mudar, baixa a bola. Então, não é verdade? Às vezes, assim, eu preciso de entender que tem coisas que são assim, sabe? É da vida, é o jeito. Então, resumindo, né, Guilherme? Sempre tem uma solução quando eu olho para a questão. Se eu não olho para a questão, não tem solução. Porque eu me engano, né? Eu não olho para aquilo, eu não falo disso, eu não tomo decisões. Porque uma decisão, ela sempre é por mais. Seja para mais tempo, para mais vida, para mais amor. A decisão sempre me leva para o mais. Sempre. Eu tenho que entender que decisões são para o mais. Para uma postura. E o adulto é que toma essa postura. Porque o adulto, ele suporta alguém falar, você está fazendo isso? Se eu não estou curado da minha criança, eu não consigo sustentar isso. E o adulto suporta até um dedo apontado. Esse adulto tem que suportar isso. Ele sai do lugar do missionário da vida para o lugar de propósito, que eu quero fazer desse jeito, com as minhas pernas agora, e vou suportar às vezes até a solidão, porque o sucesso às vezes ele caminha pela solidão, sim. Fazer sucesso nunca foi leve, eu não vou enganar ninguém, nunca foi leve fazer sucesso. Principalmente quando eu venho de uma família que não fez sucesso. Então eu tenho que entender, eu tenho que estar muito curado, senão eu busco um tanto de coisa e me apequeno perante ao que eu tenho, que eu não sei nem lidar com o que eu tenho.
E eu fico perdido ali. Aquele menininho que ficou buscando tudo, mas não sabe onde que vai se apegar agora. E é um negócio muito doido, Ivan. Assim, você estava falando aqui, me deu até um nó na Não, garganta sem aqui, choro, gente, sem choro. Tem lenço aí? refletindo sobre isso, que assim, é, nesse lugar que muitas vezes a gente está olhando, e em tempos de infoxicação e redes sociais, vidas perfeitas e tudo mais, a gente está sempre olhando muito o palco das pessoas, né? E às vezes a gente tem pouca oportunidade para ver os bastidores. E um dia eu tava conversando com alguém, você sabe que assim, né? Quer me ver feliz, me coloca no meio de um grupo para fazer qualquer tipo de facilitação, que ali para mim o Eu conheço lugar o seu pulinho, Guilherme. é o lugar em que de fato assim a minha alma vibra de uma forma muito diferente. Mas eu falei para as pessoas, eu falei para uma pessoa, eu falei assim, eu também sinto um frio na barriga quando eu vou pegar um microfone, entrar num grupo novo, fazer uma apresentação, né, para uma audiência nova, enfim. Eu também tenho frio na barriga, eu também tenho a preocupação do será que ficou bom? E não é da aprovação das pessoas, porque assim, o meu movimento é um movimento muito de buscar todo dia entregar o meu melhor, mesmo que ele não seja o suficiente para o outro. Mas também existe esse movimento do duvidar. Será que ficou bom mesmo? Que ele faz parte também desse processo do deixa eu estudar mais. Eu deixa acho que a gente aprender sai mais. do lugar do ego, né? De que sabe tudo também, de que tá perfeito, né? E aqui tem um ponto muito importante que eu acho que para dar conta de fazer isso que você falou, a gente precisa encontrar muito esse lugar interno da humildade e da vulnerabilidade. Então, assim, não é para todo mundo que eu conto as minhas mazelas. Nossa, você me tocou na alma agora. Mas, se eu te ligar e falar assim, amigo, eu tô precisando te encontrar, você sabe que eu tô precisando, às vezes, de um ombro, às vezes de uma escuta, às vezes eu tô precisando de um pito, né? Aqui em Minas a gente fala pito, eu tô precisando de um xingo, né? Alguém que vai virar pra mim e vai falar, então, Guilherme, dá uma aprumada nesse corpo Firma aí, o corpo. firma o corpo, né? Chora de olho aberto, né? Então, que é esse movimento. Então, a construção, porque eu acho que as pessoas têm se equivocado um pouco hoje em dia, a construção dessa rede, de ter uma rede de apoio, mas uma rede de apoio de verdade. Não é que você liga só quando precisa, não. De ter pessoas... Equilibrada. Boa! Equilibrada. Que você faz esse movimento de troca, né? Justo, quer dizer, você sabe que eu tô aqui por você e que pode ser de madrugada, que não tem dia, não tem hora, eu posso estar do outro lado do mundo e vice-versa, mas você criar esse espaço em que as pessoas saibam que você não é o super-homem ou a super-mulher que a gente fica tentando o tempo inteiro provar para todo mundo e que só faz a gente ficar cada vez mais adoecido, e que exista esse lugar de vulnerabilidade, mas também, gente, que a gente tenha muito cuidado para não sair falando, usando a nossa vulnerabilidade para atrair a atenção das pessoas, né? E ir para esse lugar, às vezes, da vítima, às vezes do olha como a minha vida é difícil, porque também acho que é uma fala sua ou de alguém muito recente que falou assim, o mundo não tá nem aí para você. Então também não fica achando, né, que o seu problema é o maior do mundo. O mundo não vai parar para você se curar. A verdade é essa, né? E aí a gente precisa pensar nisso, assim. Então, ter esse senso pode apoiar muito, né? Dentro, na vida, né? Eu falei aqui, talvez tenha dado a sensação de que é só na vida. Não, também na vida profissional, né? Então, assim, você tá com uma dificuldade com um colaborador na sua área, a empresa inteira não precisa saber disso. Principalmente se você não tem a firmeza de caráter para sentar com essa pessoa e fazer um alinhamento. E ali não é um lugar de desabafar né? a sua dor, né? É um lugar de você dar a sua presença, a sua clareza. Quando você fala disso ainda, do palco, do bastidor, eu falo muito isso. É injusto comparar o palco com o bastidor, né? Eu escuto muitas vezes assim, nossa, mas agora você já tem um outro negócio. Eu falo assim, olha, eu comecei ele com 21 anos, quando eu ganhei um tutuzinho, fui fazer terapia, que eu nem sabia o que era, mas eu queria saber o que era. Minha alma já buscava. Então, eu não me tornei um constelador ou uma pessoa que trabalha com as empresas. Eu sempre já fui essa pessoa. E agora, dentro de mim, isso deu um lugar e um espaço, que eu falo que dentro de mim é sagrado, porque eu sei o que é isso na minha carne. Então, quando eu atendo também alguém, eu falo, eu conheço, eu sei o que é isso. Eu já tive essa culpa. Eu já fiquei nesse medo.
Eu já fiquei nesse lugar de perder isso tudo. E quando você fala dessa entrega, me lembrou também uma questão assim, que foi um dia muito, muito importante na minha vida. Eu atendi uma pessoa que ela veio buscar ela não conseguia. Ela fazia um trabalho maravilhoso, faz ainda, porque ela trabalha com pessoas, então treinamento e empresas enormes. E achou o Ivan Francisco em Divinópolis, né? Ai, que bom, obrigado. Ficamos o meu pai, tô ficando afamado. E aí ela falou comigo assim que não conseguia se sentir pronta para nada, que ela não recebia aquele merecimento, né? De que ela entregava, mas sempre, né? Será que eu entreguei meu melhor e tal? Aí eu peguei na mão dela e falei com ela assim: prazer, seu terapeuta também é esse. Eu ainda fico nesse lugar. Será que eu entreguei? Será que eu fiz? E hoje eu já consigo entender esse lugar. Era de uma permissão lá de trás. E eu completei com ela assim, mas eu quero te falar uma outra coisa que vem na minha alma, que eu sou assim, né? Chega, né? Você conhece, né? Que bom que a gente não tenha noção do que a gente faz, senão talvez ninguém aguentaria a gente. Que bom que nós não temos essa noção do que a gente cura, do que a gente faz. Porque quando a gente recebe um depoimento, né? Eu falo muito isso. Eu encontro uma pessoa ali dilacerada, eu posso acabar com ela. Eu tenho que ter um cuidado, eu tenho que saber até onde que eu vou, como Zana Lisboa. Eu não posso ser um açougueiro no que eu faço. Então eu falei com elas, às vezes é bom a gente nem ter essa noção de quanta entrega a gente tem na alma, porque o outro fica mais confortável quando nós apequenamos e entregamos, né? Então eu achei, esse dia foi um dia que eu entendi aquilo em mim, porque às vezes o nosso ego também nos leva para uma grande falência, tá? Seja financeira, seja emocional, seja falência em todas as instâncias da vida. E aí Nossa, tem tantas frentes essa conversa, né? E só esse assunto que você trouxe, porque assim, Ivan, acho que a gente precisa tomar alguns cuidados. Então, o primeiro deles é assim, né? Porque a gente confunde várias coisas. Então, eu costumo dizer assim, né? O ego não é o nosso inimigo, ele só não pode estar no controle. Então, assim, é o ego que te fez se arrumar e vir bonitão pro podcast hoje, porque se não tivesse ego, tem que ser um ego doutrinado. Você talvez nem tivesse vindo, né? Eu tivesse chegado aqui rastejando, assim. Então tem essa coisa, assim, de o ego é aquele lado nosso que faz a gente estudar, que faz a gente querer melhorar, que faz a gente querer, né? Ir pra vida e se cuidar e tal. Mas tem um ponto importante, e aí quem tá falando isso é quem talvez dos 27 anos de terapia quase tenha gasto aí pelo menos metade dele só doutrinando o ego. Chicoteando o ego todos os dias de Guilherme, então, você não é tudo isso, né? Vamos ajustar essa visão aqui. Então esse é um ponto importante. Mas para mim, um olhar... E também, você já trouxe isso, né? A gente tem medo de perder importância pro outro. Né? Então, e se a minha vaga não tiver guardada no estacionamento da empresa com aquela placa de diretoria ali, porque, né, eu preciso deixar claro para todo mundo. É esse ego que eu trouxe, é esse ego. Né? Então, assim, o negócio é tão doido, gente, tão doido. Eu não sei se vocês já pararam para refletir sobre isso, eu não sei como é que é hoje. Mas antigamente, a altura do encosto da cadeira tinha o nome da função. Então era cadeira presidente, cadeira diretor, cadeira gerente, cadeira coordenador, que quanto mais baixo o encosto, menos importante você é, né? Ou menos... o seu ego pode ser inflado pela posição que você ocupa. Agora, de que adianta ocupar o cargo mais importante, uma posição hierárquica muito importante na empresa, se você não tem clareza internamente de quem você é de fato? Porque assim, Ivan, uma coisa que eu faço muito com as pessoas, ontem mesmo eu virei para uma pessoa e falei assim, se eu te chamar de desonesta, você... concorda comigo? A pessoa tomou um susto assim, né? Estávamos só nós dois, a pessoa tomou um susto, virou pra mim e falou assim, não. Eu falei, então você tá me dizendo que você não é desonesta? A ela, não, de jeito nenhum. Eu falei, mas eu posso dizer que você é desonesta, se essa for a minha opinião. Ela falou, pode. Eu falei, e eu dizer que você é desonesta não muda quem você é? Ela falou, não. Eu falei, então por que você tá gastando tanta energia dando... ouvido ao que as pessoas dizem, porque às vezes, outro, né? Às vezes eu tava com uma outra pessoa esses dias, eu falei, por que você tá ouvindo tanto, por que você tá se importando tanto com o que as pessoas estão dizendo? As pessoas podem dizer o que você quiser. A gente que faz esse trabalho, muitas vezes, de ir pra frente de uma audiência, de pegar o microfone e falar, não é que a gente a gente não se importe com as pessoas.
eu me importo com as pessoas a ponto de dedicar meu tempo, o que eu aprendi, o que eu estudei, para poder apoiá-las. E aí vem, né, o movimento da diferença da ajuda e do apoio, porque eu não tô fazendo por ninguém, mas eu tô tentando trazer ferramentas ali para que as pessoas façam cada uma isso, com a escolha que quiser fazer. Inclusive, não fazer nada também é uma escolha. Aprendi com meu amigo Ivan Francisco, não fazer nada, ficar aí parado nessa vida que você reclama todo dia também é uma escolha. Só não venha me dizer que você não tem consciência de que essa é a escolha que você está fazendo todo dia, né? Mas aí, qual que é o movimento? O movimento muito importante é da gente olhar para quem a gente é e saber, olha, isso eu sou, isso eu não sou. Isso eu tenho aptidão para fazer. Negociáveis, né, sua fala. Isso eu tenho aptidão para fazer, isso eu não tenho aptidão para fazer. Então, assim, eu sou muito simples no trato, né? Então, no dia a dia, eu sou muito simples. Eu derramei um pouquinho de água aqui na hora que eu fui colocar e tô aqui pensando, eu vou aqui no meio do podcast pedir um guardanapo pra alguém pra poder limpar ou não? Será que eu não vou e tal? E tô aqui, né? Tô aqui conversando com você, mas a minha mente tá isso. E eu não consigo não ser simples no trato, porque, não é a elegância do gente, então, vamos parar o podcast, corta esse pedaço da água, e você tava no meio de uma fala super importante, e aí, às vezes, a gente perde essa coisa da vida porque a gente tá tentando ser alguma coisa que a gente não é. Tentando mostrar para as pessoas um comportamento que a gente não tem. Eu acho assim, quando você fala disso, né, eu falo, a gente tem que romancear com o nosso ego, porque ele vai conosco pro leito de morte. Então o ego, eu falo muito disso, põe na coleira, porque você tem que liberar seu ego. Não, o ego tá liberado, pode se achar bonito, bacana, cabeludo, beleza, olho claro, tupete. Bom, mas eu falo muito, sabe, Guilherme, que quando nós já sabemos quem nós somos, eu não preciso mais da aprovação alheia, porque ficam duas vítimas, a que espera e a que dá a aprovação. Então, quando eu já me aprovo e eu sei quem eu sou, eu sigo pro mundo. Não, eu fico ali paralisado. E se alguém não me valida, eu não existo. Isso acontece em vários movimentos da vida, seja profissional, pessoal. Eu não tenho que mais dar o lugar do outro me validar, porque eu tenho que saber o que é dentro da minha alma que me conduz, que me leva para um lugar. Então, quando nós começamos o podcast aqui, eu falei, gente, que clareza que eu tenho na minha vida, eu amo isso aqui, eu gosto de falar, porque eu também sou igual a você, eu sou uma pessoa de hábitos simples do jeito de falar, da comunicação, do jeito... E de repente, no movimento sistêmico, por que eu falei do ego? Porque quando a gente faz um trabalho de um movimento sistêmico, né, tem muita coisa envolvida, né? As pessoas, né, movimentos, muito grupo, e aquilo não pode ir para um campo do ego, porque senão eu fico no lugar de corporificar o poder, e eu tenho que estar ali neutro o tempo todo, porque eu só conduzo aquele trabalho, né? E tem a minha força. E quando você fala disso, a gente lidar com o ego é muito importante, porque também não se sentir nada é do ego. Quando eu fico simplesinho demais, também é do ego. Quando eu posso ter um carrão bacana e ando um carrão ruim, é do ego também. Porque eu fico me adequando, né? Então o ego não é só lá nem aqui. O ego, ele está na vida, né? E isso é outro podcast também, né? Então... Não, e aí tem um ponto importante que você falou, obrigado. Tem um ponto importante que você falou, que é a expectativa é o campo mais fértil possível para frustração. Né? Então eu fico nesse lugar esperando o tempo inteiro e dando poder ou espaço para as outras pessoas um adoecimento. Decidirem como é que eu vou me sentir. Então, assim, se eu espero alguma coisa de um colaborador, senta e sai da esperança ou da expectativa e vai pro alinhamento, né, pro objetivo, pra meta, pro combinado, pro acordo, que é esse lugar que vai fazer com que dois adultos sentem na mesa, né? Então, eu quero ter uma relação boa com o meu sócio. Como se a gente não se comunica? Como se eu fico esperando que, baseado no meu comportamento, ele adivinhe aquilo que eu quero que aconteça? Esse jogo, e aí a gente vai rodar, a gente vai rodar, Ivan, e a gente vai sempre voltar para a qualidade da comunicação que a gente mantém com a gente mesmo e com o mundo à nossa volta, né? Com o outro, né? Com o time e todas essas coisas. A gente tem feito alguns trabalhos e na ULU a gente tem 4 pilares, né? Estratégia, cultura, desenvolvimento da liderança e integração do time. E aí, muitas vezes, a gente chega em organizações que têm um bom porte, que têm uma boa estrutura, que têm um bom planejamento. Aí a pergunta é assim, vocês têm planejamento estratégico?
Sim, nós temos. Ah, como é que funciona? A pessoa explica, eu falo, tá, desse time aqui, de 700 pessoas, quem conhece esse planejamento estratégico? Os 5 diretores. Pausa dramática. Para pensar, se só os 5 diretores numa organização com 700 pessoas têm conhecimento do planejamento estratégico, como é que a estratégia vai acontecer na ponta? Aí, ou às vezes, E é a força de 700 e a força de 5. que é um pouco também da gente sair dessa sociedade, né? Porque a gente vem de uma sociedade hierarquizada, então de uma sociedade vertical, quanto mais alto você estava, mais poder você tinha, para uma sociedade que vive em rede. Então, assim, eu saí do movimento do poder para potência. Quando você fala, na verdade, assim, tá, o poder tá na mão de 5, mas a potência tá na mão dos 700. Então, eu preciso entender como é que isso vai se equilibrar, porque às vezes o resultado não acontece, ou o movimento não vai na direção que as pessoas querem. Por quê? Porque elas não estão comunicando. Porque tem um monte de crença, as pessoas não podem saber o faturamento da empresa, as pessoas não podem isso, as pessoas não podem aquilo. Um dia desse eu estava em São Paulo fazendo um projeto e eu virei para a pessoa e falei assim, como é que você quer que o seu colaborador entregue a meta se você não tem a menor ideia de qual é a meta da vida dele? De por que ele trabalha? Porque a maior sacanagem que a gente pode fazer com um colaborador é dizer ele trabalha pelo dinheiro. É óbvio que ele trabalha pelo dinheiro, porque senão o que ele podia estar fazendo? Ele podia estar no clube, ele podia estar na praça, ele podia estar passeando com o cachorro, passeando com a criança dele, né, com o filho dele. Agora, para além do pagar as contas, qual que é o objetivo que essa pessoa tem? Porque se você não sabe o objetivo do seu colaborador na vida dele, por que você quer que ele se mate para entregar o resultado da empresa? Senão não tem equilíbrio, né? Aí a gente volta para os princípios sistêmicos. Eu não consigo equilibrar isso. Então, e aí quando a gente olha para a cultura, a pessoa fala assim, não, a gente tem uma cultura muito forte. Eu vi isso essa semana. A gente tem uma cultura muito forte. Falei, que legal, qual que é o propósito? O propósito é esse, esse, esse. Falei, nossa, aí sabe aquele momento que dá um quentinho assim, nossa, a pessoa sabe o propósito, tá claro pra ela. Eu falei, legal. E quais são os valores? Falou o primeiro, falou o segundo, falei, e o resto? Não, o resto eu tenho que ler. Eu falei, desculpa. Quem fez os valores? A gente definiu assim, assim, assado. Eu falei, tá, as pessoas participaram disso? Não. As pessoas sabem disso? Não. Se o valor não tá combinado, gente, o que é aceitável, o que não é aceitável, como vai ser valor? Como é que vai ser valor, né? Porque aí a gente tá negociando, vendendo a alma pro diabo todo dia ali para poder bater a meta e entregar o resultado. E aí, semana passada eu tava conversando com uma pessoa e eu tive uma situação na vida, eu dava consultoria e eu virei pro dono da empresa e falei, olha, você precisa saber que um dos seus gerentes está pedindo reembolso de despesas que ele não pagou. Aí o dono da empresa virou para mim e falou assim, eu sei. Eu falei, e o que você vai fazer? Ele falou, isso não faz diferença. 2 anos depois a empresa quebrou. E é a questão de que, assim, se eu estou abrindo mão de determinados valores, para onde que eu estou levando esse negócio? Qual a informação que eu estou dando para as pessoas? Se eu aceito determinados comportamentos, o que eu estou querendo dizer, né? É o meu valor, é o meu lugar, né? E as pessoas querem jogar esse jogo junto, né? Então, às vezes, não tem aderência ali por conta disso. Enfim, acho que tem muita reflexão importante da gente fazer de como é que a gente está dando a informação, né? Pro todo. Pro todo, de como é que a gente quer jogar esse jogo, né, Ivan? Porque muitas vezes eu tô desconectado de mim, né? Eu tô desconectado do que é importante. Eu imagino que você no dia a dia deve perceber isso com muita clareza, né? Eu trabalho com essa constatação o tempo todo, né? Quando que as pessoas estão, eu falo muito isso, eu gosto dessa fala, uma roupa em cima do corpo. Você só vê a roupa em cima do corpo, não tem uma presença, porque a pessoa não tá conseguindo, ela não sabe nem quem ela é. Aí eu falo assim, peraí, não vamos olhar aqui não, eu quero lá atrás. Fala disso, até eu chegar, porque tudo tem um caminho, cara. Tem como a gente olhar para uma questão só quando você chega numa empresa? Peraí, vamos ver o filme. Quais as partes? Quem participou? Por que está nesse lugar? O que está acontecendo aqui?
Tá faltando. Aí você começa, né, a entender que o quebra-cabeça tá faltando peças. E aí você vai entendendo, igual você falou, peraí, mas por que que a clareza não está para os outros 700? Eu falo muito isso no sistêmico. Olha, imagina um grande prédio. Você é um apartamento lá, beleza? O prédio é a sua família. Então, imagina a força que tem o seu sistema. Gente, imagina o arranha-céu que é o prédio de Ivan Francisco, 16º filho. A vida inteira, né? Fazer uma pausa porque a gente vai tão sério aqui. A vida inteira eu fui a pessoa que falava assim, eu sou o 7º filho. E todo mundo, nossa, 7º filho. Aí chega esse sem graça e vira para as pessoas e fala, eu sou o 16º. Pensa, fiquei no chinelo, mais lugar, pensa, né? O Empire State Building aqui, porque o tamanho de um prédio que é essa família de o sistema também é a nossa força, né? Não é na exclusão que você ganha força, é no pertencimento, né? No lugar de que cada um tem uma história, né? Você carrega a história da sua família, eu carrego a história da minha, outras pessoas vão chegar na nossa vida carregando uma história, por isso que eu amo quando você fala, empresa não é família, família você tem na sua casa, né? Essa fala é sua. O pai te criou de um jeito, a mãe daquele criou de outro, então aqui nós vamos ser um time. Não tem, que é uma família, não tem jeito a gente levar para essa romantização. E outra coisa que você falou disso é interessante, é esse lugar da empresa achar que ela vai mudar o colaborador. Não, ela vai olhar para ele, vai entender o processo, mas tem gente que não vai pegar o voo, gente, tá tudo certo. Não tem como eu brigar como você falou, eu escolher não ir também é uma escolha. E quantas pessoas não querem? Mas tem muita gente boa para melhorar, não é, Guilherme? Você fala isso. Tem muita gente boa que quer melhorar. Então a gente tem que focar no que quer. E às vezes a nossa empresa, ela vai para um lugar equivocado, porque lá no meu sistema, por exemplo, eu dou muito exemplo do meu pai. Meu pai adorava que tanto de gente. Pai, deixa eu te honrar de outro jeito agora. Porque nós somos a continuidade do nosso sistema. Por isso que é tão importante conhecê-lo para não ter de repetir. Saber o que é que acontece, por que eu faço o que eu faço. Sei como fazer, mas não consigo fazer. Por que eu não saio desse lugar? Como que o dinheiro não fica? O que acontece com o dinheiro? Por que quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu estou me sentindo solitário? O que tem acontecido comigo? É esse autoconhecimento. Com a empresa, ela é muito mais do que gestão de pessoas, gente. Ela melhora a cidade. O bairro em que ela está, o mundo, né? E eu melhoro as pessoas para o mundo. Se eu conseguir entender que as pessoas que chegam até mim vão sair melhor daquele lugar, eu já estou prestando um grande serviço para o mundo e honrando tudo com a vida que eu tenho dentro de mim. E olha que coisa louca, né? Porque você trouxe mais cedo também na sua fala essa coisa do estar a serviço, né? Eu tô aqui para quê? Eu tô aqui para servir. Eu tô aqui para servir as pessoas. A gente chega, às vezes o cliente fala assim, eu gostaria de fazer isso ou aquilo, você me desculpa por isso, por aquilo. Eu falo, não, eu estou aqui para te servir. Esse é meu trabalho, esse é o trabalho do meu time. A gente tá aqui para te servir. E como quando a gente vai para esse lugar, a gente abre esse espaço de possibilidades para poder fazer ajustes, para poder dar 2 passos para trás para dar 3 para frente, né? Às vezes de ajustar o ritmo, ajustar a velocidade para que os movimentos de fato aconteçam. Quando você trouxe essa coisa, né? Tem muita gente querendo melhorar. A gente está desenvolvendo um projeto e aí quando a gente chegou, os donos, os sócios estavam muito prontos, assim, a gente tem tudo, a gente sabe tudo e tal. E aí no primeiro movimento que a gente fez, esses sócios começaram a perceber que assim, nossa, a gente controla demais. Por quê? Porque todo o objetivo que era traçado dizia assim, não, mas o time não vai dar conta de entregar, mas as pessoas não vai dar conta de entregar. A gente falou, bom, mas você contratou a gente para desenvolver as pessoas. As pessoas entregarem. Se você não confia nas pessoas, vamos demiti-las. Não, mas aí não tem como demitir. Imagina a gente ficar 300 colaboradores sem liderança. Ué, mas se eles não dão conta de fazer, por que eles existem aqui? Enfim, e aí fomos pro primeiro movimento com o time. Ivan. É de emocionar, né? Não, eu falo assim, num país, né, em que boa parte da população passa dificuldade, você poder viver de um trabalho que apoia as pessoas e que muda o mundo, é um negócio muito maluco, assim, né? Eu falo que é um lugar sagrado, né? Porque eu levo o pão para casa naquele lugar. E assim, e com a história que você conhece, né? Assim, a trajetória de vida, enfim, todos os desafios. Mas é muito impressionante quando você chega no lugar e você olha que as pessoas estão sedentas para serem ouvidas. Elas estão sedentas para melhorar, para ter a oportunidade de alguém que olha para ela e fala assim,
isso não tá legal, vamos construir um outro caminho. Você já pensou em fazer desse jeito? Ou você abrir um espaço para que todo mundo se ouça, para que todo mundo se olhe, né? Sexta-feira... a gente faz muito isso, né? Para as pessoas se perceberem, né? Tem um negócio tão mágico. Semana passada, a gente tem um cliente que a gente acompanha sempre, e aí eles têm um movimento de trazer o time de vendas que tem menos de um ano de casa para uma imersão na empresa. E aí a gente fez um trabalho no primeiro semestre, e aí no final desse trabalho eu falei, eu tenho entrado já há algum tempo no final do projeto, no último dia, uma semana inteira, no último dia eu entro para fazer o fechamento ali, para olhar um pouco para competências do futuro, para falar um pouco mais de questões comportamentais. E aí no último, eles tiveram algumas dificuldades com o grupo, no penúltimo, aí eu virei para eles e falei assim, o que vocês acham de eu fazer um momento com eles que seja online, porque a galera vem do país todo, que seja online antes deles chegarem aqui. Para prepará-los. E assim, é um time super aberto de T&D e falou, poxa, uma boa. E aí a gente fez esse movimento, que é um movimento do quê? É um movimento do alinhamento de papel, o movimento do trazer clareza do investimento da empresa, o movimento do fazer combinado o que posturas que você tem que ter. Um simples que funciona. Isso. Mas não é aquele simples que a gente usou durante muito tempo, que era assim, as pessoas falavam, eu tenho um manual de conduta aqui. Eu falo muito isso, é um simples renovado. Né? Ele é simples e renova-se todos os dias, que tem uma grande riqueza quando a praticidade do movimento acontece, né? Mas trazendo a pessoa, Ivan, o participante, o colaborador, para o protagonismo, não é para o movimento do receber. O que é importante, gente? Pirâmide de Nasser, de aprendizagem de Nasser. Se você ouve, você registra 5 a 10%. Se você ensina, você registra 90%. Se você coloca em prática, você registra 70%. Então, assim, aprendizado passivo não funciona. Né? Não funciona, você vai ter que colocar na prática. É isso, se você tá ouvindo esse podcast, a gente tá aqui há mais de uma hora, e alguma coisa serviu pra você, faz hoje ou faz amanhã no máximo, porque seu cérebro é preguiçoso, ele vai empurrar isso pro fundo. Quando, né? Minha pergunta clássica, quando? Faz o mais rápido possível, porque seu cérebro é preguiçoso, ele vai empurrar isso pra algum lugar. E aí, o que aconteceu? Então a gente foi, e aí a gente fez os combinados, mas perguntando, quais são as atitudes que você precisa ter? Quais são as posturas que você precisa ter? O que a gente precisa fazer para obter o máximo dessa semana? E aí, beleza, fui. Sexta-feira, eu cheguei para poder fazer o encerramento. Quando eu encontrei com a responsável de treinamento e desenvolvimento que acompanhou o grupo, ela olhou para mim, o olho tava cheio d'água, ela falou assim, você não tem ideia de como essa turma foi maravilhosa. A galera tava aberta, a galera tava receptiva e tal. E eu perguntei para eles assim, a primeira pergunta falei, vocês tiveram vontade de desistir? Porque é uma semana muito desgastante do ponto de vista físico mesmo, né? Você ficar ali, às vezes, 10, 12 horas numa imersão é muito pesado. Eles viraram e falaram assim, e a gente dava conta de até mais, com um brilho no olho, e as pessoas chegaram e falaram assim, a nossa barra subiu, a gente tá voltando, e tinha gente de São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e tal, a gente tá voltando para casa com um olhar e um nível de expectativa muito diferente, e muito pronto para enfrentar os desafios. Por quê? Porque a gente precisa criar para as pessoas se desenvolverem, a gente precisa criar um contexto adequado, que aí, para mim, tem muito dessa questão sistêmica, que eu preciso, se eu não sou pai do meu colaborador, e essa moça, que é espetacular, ela tinha mania de falar que ela era a mãe do grupo, e eu virei para ela e falei assim, nós dois vamos fazer um combinado. Você não é mãe de ninguém. E ela assim, ai, são meus filhos, minhas crianças. Eu falei, não são. Você não vai sustentá-los, você não vai resolver os problemas deles, porque mãe boa é a mãe que a gente acha que esse dá oportunidade. Mas isso tem um peso tão grande no que acontece. É velado, sabe? É uma verdade velada. Ela nunca é falada, mas ela acontece ali. E é um negócio muito doido, porque aqui a gente é como se fosse irmãos, né? Peraí, sei lá, né? Que história é essa? Imagina, né? Eu tenho 6 irmãos. Com cada irmão tem uma história diferente, nem todas são histórias boas ou felizes o tempo todo. Então a gente precisa refletir o que a gente está invocando para dentro da organização ou dentro da empresa. E aí eu fiz ela me prometer. Eu falei, você vai me prometer. Você pode falar que você é qualquer coisa, menos um membro da família. Não fala que você é a tia, que você é a avó, que você é a irmã, que você é a filha, que você é nada. Família, você não é na sua casa.
Aqui na empresa, não. E aí ela me deu esse depoimento e foi incrível, porque assim, a gente criou uma conexão emocional com as pessoas criaram uma conexão emocional com a empresa, as pessoas entenderam o que elas estavam fazendo ali e elas aproveitaram ao máximo aquela oportunidade. Que é convidar o adulto da pessoa para o jogo, né? A gente está caminhando aqui para o final, acho que essa é uma reflexão também importante, né, Ivan? Do ponto de vista sistêmico e com todo, né, não só a bagagem de constelação empresarial, familiar que você tem, mas muito também desse lugar de empresário, será que a gente pode caminhar para o fim com algumas dicas de como é que eu estabeleço uma relação mais madura com as pessoas dentro da organização? Não dando espaço para que a criança do colaborador ou para que a minha criança, às vezes, tome conta e impeça, né, que aquilo que é importante para as organizações aconteça? Muito boa, hein? Primeiro é eu sempre lembrar que a minha criança já é o primeiro. Ela não sai para o mercado de trabalho. Criança não faz dinheiro. Criança não consegue pontuar. O adulto consegue. Então, quando eu vou para o meu mercado de trabalho, eu tenho que entender que ali não é um ambiente familiar que a minha criança vai ser acolhida, porque o outro que está no movimento comigo, seja esse uma liderança ou um liderado, ele também tem uma criança machucada para tomar conta. Então, não tem como eu entregar a minha criança. E quando eu olho para isso, eu posso entender que eu preciso adultecer, olhar para o meu lugar e entender que o adulto se posiciona, a criança às vezes faz bico, emburra e quer colo de pai e mãe. E a empresa não vai parar para te dar o colo que a mamãe e o papai não deu. É a verdade. Quando eu entendo que a empresa não vai me curar dessas dores familiares, que eu vou ter outras curas, outros movimentos, outros acolhimentos, eu só consigo isso quando eu estou disponível para olhar para a minha criança machucada e deixar que o meu adulto chegue no meu lugar e que eu possa entender que ali é comigo. E não vai adiantar eu vitimizar, eu pedir um colo que eu não tenho, senão eu fico infinitamente vingativo, porque a minha criança não tinha o que ela queria. Aí na empresa não estão dando, eu vou vingar. E aí eu só vou perdendo força, o mercado de trabalho não me absorve, eu não vou para o mundo dos adultos, eu não consigo dar o segundo passo, eu fico ali quase que platô. Posso falar isso, não é o inglês platô que tinha, né? Então, eu falo muito que eu preciso entender quem eu sou numa empresa para eu não ficar dependente emocionalmente de quem eu lidero, e nem de quem eu sou liderado, porque senão eu fico buscando amor no câmbio negro, buscando um lugar que não tem cura naquele movimento. E aí, para fechar aqui essa fala, o Ivan tem um clássico de Ivan Francisco que é a criança faz o que quer, o adulto faz o que precisa. Então, o movimento de trazer o seu adulto para o jogo no dia a dia é assim, eu não quero fazer, mas só levanta da cadeira e faz. Né? Então não fica muito nessa... Porque às vezes o seu fingir que não tem que fazer, fingir que não está acontecendo, procrastinar, o eu não gosto, é um movimento da sua criança dando pirraça e fazendo de conta que você pode, né? E na cadeira da liderança, na cadeira do gestor, você não tem opção de não fazer. Porque tem muita gente que depende, a gente precisa assumir esse lugar de responsabilidade. Então, ou você faz o que precisa ser feito, ou por favor, levante e desocupe a sua cadeira para que alguém que esteja disposto a sentir a dor, a vivenciar o desafio, a passar o desconforto, ocupe o seu lugar, mesmo que você seja o dono da empresa, porque eu já vi muitas empresas em que a pessoa que mais atrapalha é o dono. Então... é a criança mimada. Exatamente, exatamente. Então, só pra gente fechar aqui, gente, eu podia ter escrito um livro, mas eu queria, né? Então, a gente falou muito hoje aqui desse olhar sistêmico, da gente entender aí os princípios da hierarquia, do pertencimento, do equilíbrio e trazer uma postura que a gente realmente consiga fazer com que o resultado do negócio aconteça, o resultado das pessoas aconteçam com um olhar humano, mas sem romantizar as relações, sem, né, ficar fantasiando muito todo esse movimento. Se eles disserem pra gente, Ivan, que eles trazem uma garrafa de vinho, eu fico até amanhã. Uma talvez não seja suficiente, mas a gente pode gravar esse podcast até amanhã. Não tenho palavras pra agradecer. Olha, assim, que honra e que privilégio aprender com você mais um pouco. Eu saio muito melhor e quando você fala aí desse adulto que assume esse lugar, eu também falo o seguinte, quando eu assumo esse lugar onde eu trabalho,
eu volto para casa um companheiro melhor, um filho melhor, um irmão melhor, um pai melhor, porque eu estou me curando e curando quem está em volta de mim, porque a cura sempre deve ser coletiva. Então, quando uma empresa também ela se dispõe a buscar alguém para auxiliar no movimento dela, para servir, é para melhorar a vida. Não tem como a pessoa ir embora e falar assim, me devolve o que você pegou aqui na empresa hoje, conhecimento. Não, você vai levar para casa. E lá é um lugar sagrado, assim como o lugar que você trabalha, né? A casa e o trabalho são sagrados, né? Na casa eu me descanso, no trabalho eu levo o pão para casa. Então a gente tem que entender essa humildade, essa grandeza de que as empresas também nos prestam um grande serviço. Porque o que seria de nós sem o trabalho? Talvez estaríamos loucos, né? Então eu deixo isso aí, agradeço o seu trabalho, e se você não consegue lidar com as questões, por que você está fora do lugar, como se diz? Levante a cadeira, levante cedo um lugar e vai buscar o seu. A vida é assim, de escolhas. E quem não escolhe, paga o preço. É isso aí, gente. Né? Pode trazer o vinho. Talvez você esteja aí, né? Ficou só tomando pancadas aqui de um lado do outro, mas mais importante que isso é o que está vivo dentro de você, compartilha com outras pessoas, faz um movimento aí, começa a experimentar a mudança. Esse é nosso convite. Obrigado por ter acompanhado até o final. Obrigado, se você não ouviu os 2 primeiros episódios, também sobe aqui e acompanha. Se você ouviu os 3 episódios, terminou com a gente, clica no seguir para poder acompanhar os próximos. Fica ligado que a ideia é a gente gerar esse movimento com cada vez mais frequência. Obrigado a todo mundo aqui. Obrigado, gente. Obrigado a vocês que estão aí. Da gente. Obrigado. E que possamos seguir para o mais sem perder nossa força. É isso aí. Um abraço, gente. Até a próxima.